capítulo 2, versículo de número 20. Puta, e quarta-feira foi uma bênção, não foi, amados? Eu acho que a única pessoa que não gostou foi a mãe do coronel. Eu? Amém. Então, exatamente, por isso que a senhora não gostou, a senhora amou. Que maravilha. Que bênção. Gálatas capítulo 2, versículo de número 20. Que diz assim: fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Amados irmãos, esse texto, ele é um texto muito interessante. Por quê? Se você não sabe, eu vou lembrar. E quem falou isto aqui, não vivo mais eu, foi o apóstolo Paulo. Não vivo mais eu. Interessante que esta mensagem rápida que nós vamos falar hoje aqui, é que eu quando estava pensando nesse texto, eu fiquei imaginando nessa frase que Paulo diz: não vivo mais eu. Quem olha para essa frase, Oane, pensa que Paulo estava depressivo, porque Paulo estava dizendo: eu não vivo mais não, eu não tenho mais prazer em viver uma vida. É a segunda parte do versículo diz: não vivo mais eu, ponto, mas quem vive em mim é Cristo. Em outras palavras, minha mãe 3, Paulo estava dizendo: eu não vivo mais sem Cristo. Paulo estava dizendo que se fosse para viver sem Cristo, não tinha graça. Ele não vivia, não era importante ele viver se não fosse com Cristo. Quando você pensa na palavra viver, a gente pensa em viver uma vida normalmente mais cheia de vitórias do que de lutas, mais cheia de bênçãos do que de dificuldades. Porém, Paulo disse: para mim, eu não estou nem preocupado se a vida vai ter lutas ou vitórias. O que eu não quero é viver sem Cristo. Você sabia que quando Paulo chega a esse nível de capacidade de dizer: eu só vivo se for com Cristo, sem Cristo eu não vivo, ele chegou num nível de entendimento a ponto de perder o interesse da sua própria vida, se não fosse de viver para Cristo. Foi cantado aqui hinos que demonstram que não dá para viver sem Jesus. Tem outro hino que diz que se a gente colocar a nossa fé em ação, dá tudo certo, mas tem que ter Jesus. Perceba bem, enxergue bem, escute bem. Essa maturidade de Paulo e Josefa Pedro, ela é uma maturidade muito bonita, porque Paulo, diz alguns historiadores, que Paulo se converteu por volta dos 30 anos. Então ele ainda era muito jovem. Mas quando ele aceita Jesus, que escreve a carta aos irmãos de Gálatas, ele diz: irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu vivo para Cristo, vivo com Cristo, vivo pensando em Cristo. Teve um momento na vida de Paulo que ele disse: para mim, o morrer é Cristo e o viver, viver é Cristo e o morrer é lucro. Paulo, em tudo que fazia, ele colocava Cristo dentro do processo. Paulo, em tudo que fazia, colocava Cristo como a sua referência.
Ele disse: eu corro olhando para Jesus. Ele é o que, Paulo? O autor e consumador da fé. Ele diz: não olhando mais para as coisas que para trás ficam, eu corro olhando para o foco, eu corro olhando para o objetivo. Mas Paulo, você é formado em grandes faculdades, você fala várias línguas. Mas Paulo, você é doutor, você pode dar aulas em faculdades, você conhece toda a lei do país, você tem 2 cidadanias. Mas Paulo, você é um camarada respeitado. Eu não acho isso não. Eu não acho importante isso não. Eu não acho que isso seja relevante não. Por que, Paulo? Porque se eu não tiver Cristo, tudo isso não passa de nada. A nossa prioridade, aprendendo com Paulo, é ter a capacidade de dizer: não vivo mais eu sem Cristo, não vivo mais eu sem Deus, não vivo mais eu sem Jesus. Eu não vivo eu sozinho na carne, mas eu vivo com Cristo. É um nível impressionante de capacidade quando Paulo afirma isso. É interessante frisar que ele diz: mas Paulo, por que você vive para Cristo? Porque a vida que agora vivo pela fé no Filho de Deus, Jesus Cristo, que me amou e se entregou por mim. Ele mesmo responde: eu vivo para Cristo porque Ele morreu por mim. Eu vivo para Cristo porque Ele me deu o privilégio de ser meu Senhor e eu sou seu servo. Eu vivo para Cristo porque isso para mim é uma honra. Eu vivo para Cristo porque viver para Cristo é muito maior, muito mais importante do que qualquer coisa. Viver para Cristo. Se é uma palavra que a gente coloca como tema na nossa vida, é a palavra prioridades. Quando Paulo decidiu viver para Cristo, ele disse: a minha prioridade não é casar, a minha prioridade não é ter filhos, a minha prioridade não é fazer outra coisa, a minha prioridade não é exercer o meu cargo de doutor. Não, Paulo, é o quê? É viver pregando o Evangelho, é viver anunciando a Cristo, é viver proclamando Jesus. Meus irmãos, a época, o mundo de Paulo era mais ou menos a população de Macedônia. Todo mundo na época de Paulo era mais ou menos a população de Macedônia. Cerca de 900 mil habitantes, espalhados pelo mundo. E quando Paulo pregava, ele disse: não teve um lugar que esse evangelho não chegou. A história diz que Paulo pregou para todos os continentes que ele conhecia que tinha gente. Ele ia a cavalo, ele ia a barco, ele ia a pé, mas ia anunciar o evangelho de Cristo. Eu conheci um irmão que ele andava de bicicleta cerca de 30 quilômetros para ir participar de um culto. Antigamente, sem querer confessar a idade, eu nasci nos anos 80. E os irmãos, eu conheci um irmão que andava 30 quilômetros de bicicleta para ir para o culto. Ele saía às 5 horas da tarde e chegava lá às 7h30. Aí dormia na casa de um irmão e voltava no outro dia. Rapaz, isso é muita vontade de estar no culto. Você já pensou nisso? Você já imaginou? Aí, bicicleta já foi um meio de transporte já importante lá depois dos anos 30. E Paulo, que andava a pé, a cavalo e a barco. E antigamente o barco não era motor, o barco era a vela, filho. Paulo, fica aqui um pouquinho para a gente ficar conversando. Não, eu tenho que pregar o evangelho aos irmãos de Ásia. Paulo, fica aqui um pouquinho, porque você precisa descansar. Não, eu preciso pregar o evangelho. A gente vai prender você, não tem problema. Você pode prender os meus braços, as minhas mãos, os meus pés, mas eu vou pagar para alguém escrever o que eu falar.
Aí é impossível você botar um cadeado na minha boca. Mas por que, Paulo? Porque não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O crente que vive em Cristo, ele traça metas e prioridades. Ontem na quarta-feira, eu estava pedindo para os irmãos ficarem em pé na hora da leitura e imaginando como faz falta ficar em pé. Como faz falta. Você sabe por que a gente não valoriza as coisas? Porque a gente pensa que nunca vai perder. Como eu pensava quando eu era mais novo que nunca ia ficar gordo, eu comia como um cavalo. Quando eu perdi a capacidade de emagrecer, aí eu me arrependi de tantas cocas que eu tomei, tantas comidas que eu comi. Mas se eu desse prioridade à saúde, eu não estava acima do peso. Aí hoje eu digo, se nos meus 20 anos, se eu tivesse a mente que eu tenho hoje, eu fazia diferente. Paulo se agarrou com Jesus de uma forma que ele não queria perder Jesus de hipótese nenhuma. Você sabia que um local como esse, 7 casas, é um lugar abençoado? Como assim, pastor? Não estou entendendo. Vou lhe explicar. Qualquer pessoa que pregar o Evangelho hoje, na Coreia do Norte, é condenada à morte. Qualquer pessoa hoje que pregar o Evangelho na China é preso. Qualquer pessoa que aceitar Jesus hoje, na capital da Coreia do Norte, na terra do Kim Jong-un, o nome do rapaz é Kim Jong-un. Você consegue falar? Kim Jong-un é o presidente da Coreia. Qualquer um que pregar o Evangelho lá, o mínimo que pode receber, sabe o quê? Trabalhar forçado, sem ganhar nada, só pela comida até o dia da sua morte. Kim Jong-un tem essa lei lá, na Coreia do Norte. E a gente aqui em 7 casas fala de Jesus o dia que quiser, a hora que quiser, o momento que quiser, o instante que quiser, louva a Deus como quiser, junta a criança na hora que a gente quiser, no dia que a gente quiser. Por enquanto, não tem ninguém ainda ameaçando a gente. Não tem ninguém aí dizendo que vai me matar porque eu sou crente. Mas sabe qual é um dos lugares onde a igreja mais cresce hoje? Na China, na Índia e na Coreia. É conhecida igreja invisível. Paulo foi preso tantas vezes, levou tantas surras. Paulo nega Jesus para você parar de apanhar. Não pode bater. Eu vou continuar servindo a Jesus. Teve um momento que a perseguição estava grande entre os discípulos. Paulo ainda não era convertido. Aí prenderam Pedro. Aí quando prenderam Pedro, deram um açoite nele e disseram assim: vocês têm que parar de pregar. Aí eles disseram: é melhor obedecer o que vocês estão dizendo ou o que Jesus mandou? É melhor obedecer o que Jesus mandou. Eu vou sair daqui e vou pregar. Você sabia que nós somos privilegiados em ter um local com 2 portas abertas assim, e a gente falando de Jesus? Somos, porque tem lugar que quer ouvir Jesus e não tem. Tem lugar para você que está chegando, é novinho no Evangelho ainda. Tem lugar que eles fazem assim. Aqui é a Bíblia. Ô José, você já leu que folha da Bíblia? Eu já leio Salmos número 1, foi? Eu vou rasgar uma folha aqui, Salmo número 2. Tome o Salmo número 2, me dê a folha do Salmo número 1, para eu dar a Anne, que ainda não leu. Sabe por que eles rasgam a Bíblia lá? A Bíblia dá para mais gente, porque lá são pouquíssimas Bíblias para muita gente aceitando Jesus. E se for pego com Bíblia, é condenado à morte. Aí eles rasgam uma folha da Bíblia, não porque eles queiram rasgar, mas porque ele não pode ter uma Bíblia em casa. Aí eles leem folha por folha. Aí na hora do culto, escuta isso,
Na hora do culto, você pensa que eles vão assim com um lugar claro, aceso, com a placa na frente. Então, sabe onde é o culto deles? Dentro das matas. Sabe que hora? 11 horas da noite, meia-noite, para ninguém ver, para ninguém ouvir, para a polícia não vir, para não prender eles. Aí, como eles não podem andar com Bíblia e estão no escuro, aí o pastor diz: algum irmão aqui tem decorado o Salmo primeiro? Aí a Josefa levanta a mão e diz: eu, pastor, então vamos pregar em cima do Salmo primeiro. O que é que diz o Salmo primeiro, irmão Josefa? Bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Amém! Então, prenda a leitura oficial, irmão Josefa está decorada ali. Mas por que não trouxeram o Bíblia? Porque senão, se pegar, a Bíblia vai preso, filho. Agora, essas pessoas ignoram isso, aceitam Jesus como Salvador, eles, se eu morrer, não importa. O que importa é que eu já estou salvo em Jesus. Aí, pastor, o senhor está mentindo. Pesquisa no Google, rapaz. Pesquisa no Google. A igreja perseguida. Aí vai aparecer lá: Coreia do Norte, primeiro lugar. Segundo lugar, China. Terceiro lugar, Índia. E por aí vai. 50 igrejas mais perseguidas. 50 países, a igreja mais perseguida. O povo aceita Jesus já sabendo: essa polícia é pegada. Ou eu vou preso com prisão perpétua, ou eu vou ser morto. E a igreja crescendo. Olha no culto, que hora, pastor? 11 horas da noite, lá na Mata Tal. E tudo na base do segredo, viu? Tem situações lá na Coreia que o filho é crente e não diz o pai. Porque se o pai souber, pode entregar para a polícia. Porque se a polícia souber e souber que o pai sabia que o filho era crente e não denunciou a polícia, os dois vão presos. E a gente aqui tem esse privilégio de gritar, de falar, de glorificar, de enaltecer. É um privilégio para nós. Você não tem noção. Você não tem noção do privilégio que você tem de dizer, para quem quiser ouvir: eu sou salvo por Jesus. Alguém pode passar aí e dizer: mas eu não gosto de crente. Eu respeito, mas eu sou salvo por Jesus. Jesus te ama e quer salvar você também. Na Coreia do Norte não pode falar isso. Paulo estava decidido quando ele disse isso aqui. Ele estava dizendo: se for para viver sem Jesus, não dá. Se for para viver sem Jesus, não funciona. Se for para viver sem Jesus, sem futuro. O Cazaquistão, pode pesquisar. Cazaquistão é um país cercado de muçulmanos. Sabe qual é o Deus lá? Maomé. Não se pode adorar a outro. É um homem chamado Maomé, que é o tampa lá. Está morto já há muito tempo. Só Jesus ressuscitou. Mas ser crente lá é um perigo. Eu tenho que dar graças a Deus por esse privilégio de ter nós aqui, as crianças ali, aprendendo sobre Jesus Cristo. Lá em casa tem mais de 20 Bíblias. Enquanto nesse país que eu estou falando, é um privilégio ter uma folha. Você já tem noção do que é isso? Os irmãos, como eu falei no início, tem a Bíblia decorada aqui. Oi, irmão. Irmão, se o senhor tem que livro decorado? Pastor, tem 1 Pedro. E a senhora, Josefa? Eu tenho primeiro capítulo, segundo capítulo e terceiro capítulo da carta, segunda carta aos Coríntios. Ô, minha amada, eu queria ouvir o segundo capítulo da segunda carta aos Coríntios. Aí a Josefa Gama começa a abrir a boca e dizer para mim o que está escrito, que eu não consegui decorar, porque não pode ter Bíblia. Você já pensou? A gente somos um privilegiado, uma privilegiada por esta gigante oportunidade de conversa noite hoje. Eu queria que você entendesse o quão é importante você levar Jesus a sério. Eu queria que você entendesse o quão é importante você ter momentos como esse de hoje. Sabe quantos cultos a gente já teve aqui, desde que começou em julho de 22? 116 cultos. Todos eles
estão guardados, filmados, está lá no YouTube. Cada um que eu assisto, eu agradeço a Jesus e digo: Jesus, obrigado pelo privilégio de cultuar com meus irmãos em 7 casas. Porque se eu estivesse na Coreia do Norte, na China, no Cazaquistão, eu não teria esse privilégio. Sabe o que é que muitas pessoas fazem? A gente conhece pessoas assim. Pastor, eu quero pregar o evangelho na Coreia do Norte. Mas rapaz, tu vai morrer. Não, mas o que é que está precisando lá? Não, lá está precisando de médicos. Lá não tem muitos médicos, tem poucos. Então, se vier um médico brasileiro, um médico italiano, um médico francês, eles vão dar visto para entrar. Então vou me formar em medicina para entrar na Coreia do Norte como médico para pregar o evangelho lá. Tem gente que se forma como médico para ir para a Coreia para pregar o evangelho. Se for descoberto, é morto. Você é crente? Eu sou crente? Somos. Mas precisamos chegar no nível de Paulo, de dizer: eu não tenho interesse na minha vida se não for para servir a Jesus. É porque a gente não vai ter a oportunidade de trazer ela aqui. Mas a gente conhece uma missionária que está na África hoje, amiga da gente. O nome dela é Nassaeli. A Nassaeli abandonou um emprego de 20 mil reais. Está na África. Se você quiser, eu passo o contato dela para você. Sabe o que ela está fazendo lá? Falando de Jesus. O que foi que deu na sua cabeça para você fazer isso? Pastor, foi a melhor coisa que eu já fiz. Mas não dá para entender. Quando eu coloco Jesus como prioridade, eu vejo as histórias dos irmãos da Coreia, da África, do Cazaquistão, do Congo. E eu olho para eu aqui, eu digo: eles estão muito mais na frente do que eu. Só para você refletir. Será que eu aceitaria Jesus sabendo que eu corria risco de morrer? Se alguém soubesse? Iria, pai. Aí eu perdi a minha vida, pai. E a minha esposa aí vai casar com outro. Aí Paulo, foi aí onde Paulo chegou. Disse: não, se não for para viver com Cristo, sem Ele também não quero viver. Então, independente se eu estou vivo ou morto, o que eu quero é Cristo. Muita fidelidade, crença, confiança. Você lembra como foi que morreu Paulo? Como foi que morreu Paulo, irmão Cícero? Segundo Timóteo capítulo 4, ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Agora eu sei que está me esperando um justo juiz para me dar meu galardão, não só para mim, mas todos aqueles que creram no Evangelho. Depois que ele disse isso, sabe o que ele fez? Colocou a cabeça num toco e veio um soldado com a espada e... Esse é Cristo, filho. Pastor, você está me causando medo. Fique tranquilo, que antes de chegar a esse nível de perseguição aqui, Jesus vem. Mas o que você não pode ter é de perder as oportunidades que nós temos. Enquanto eu pude andar, eu fui para onde me chamavam para pregar. Hoje eu não tenho consciência pesada, porque quando eu podia andar, aonde me chamasse, eu ia. Hoje não, porque nem toda igreja é adaptada para entrar uma cadeira de roda, infelizmente. Aí tem igreja que eu pergunto assim: e aí, pastor, dá para entrar a cadeira? Eita, rapaz, a calçada tem 1,5 metro de altura. Aí ficou difícil. Mas quando eu tinha 2 metros, não perdi a oportunidade. Podia ser o lugar mais top,
Podia ser no lugar mais simples. Estava falando de Jesus. Eu digo com toda a convicção a você. Se entrarem aqui hoje para dizer, quem for crente vai morrer, tem que deixar. Eu diria com toda a convicção, pode puxar o gatilho, porque eu quero me encontrar com Jesus. E eu não estou nem de longe no nível que Paulo era. Eu e você, nós precisamos ser crentes como Paulo, como os irmãos da Coreia, como os irmãos da China. Pastor, está me colocando medo, não fico com medo não, fico feliz. Com medo, talvez tenha, e ele não tem, os irmãos na Coreia, pode ter medo. Fico feliz porque essas portas estão abertas, porque aqui em Sete Casas tem um lugar para a gente adorar. Porque se Jesus vier hoje, você está com o nome escrito no livro da vida. Fico feliz, fico contente, alegre-se. Minha esposa testemunha. De 15 dias para cá, vou dizer o nome dele porque ele assiste e ele sabe que é verdade. Pastor Aloísio Gomes ligou para mim 3 vezes na semana passada para cá, querendo que eu vá pastorear Maceió, uma igreja. 3 vezes. Não, pastor, não vou não. Ah, pastor, você está ganhando salário aí. Vou não, pastor. Mas não pode. Chama sua esposa para conversar com ela. Senão não vou te chamar não. O senhor não acredita em que eu estou falando não? Conversa essa aqui. Não. Venha para cá, tem uma igreja no Barro Duro, assim. Não vou. É pastor, o senhor prefere ficar aqui? Todo mundo identificar, sim. É pastor, por que o senhor está falando isso? Para colocar, dar para você 5 minutos de reflexão. Você tem certeza que vai perder a oportunidade de participar da ceia do Senhor no domingo? Você tem certeza que não vai querer o batismo? É um direito seu. A gente não obriga aí, como muita gente fala, não. Tem que ser, não. Você tem que querer. Eu só tenho que te conscientizar. Agora que eu vou dizer a você. Quem se arrependeu de ter ido para o culto lá em casa, do culto de gratidão? Diz amém. Foi bênção, foi? Foi bom? Quem se arrependeu do culto aqui, que veio a família do irmão Renilson aqui, fez aquela festa aqui? Quem se arrependeu de ter vindo? Ninguém? Eu vinha dizendo que você não ia se arrepender. Tenha certeza. Se você decidir, não é eu que decido, não, você. Se você decidir descer as águas amanhã, é uma das coisas mais bonitas, mais importantes e mais lindas que um crente faz. E você não irá se arrepender. Pastor, eu não sinto vontade. Então só te dou um conselho, se eu ouvir. É ótimo, é bênção, é maravilhoso. É tão bom que quando eu completei 13 anos, em outubro de 1993, estava eu lá, o tamanho do Everson, mais ou menos, mais baixo um pouquinho, no meio da fila. Mas menino, você vai usar? Menino. Chegou a minha hora, glória. Eu dei um pulo dentro d'água rindo. Manda para mim, se eu estou arrependido. Desde 93. Quem faz as coisas para Jesus não se arrepende. Você, se fizer para mim, você corre o risco de se arrepender. Eu corro o risco de ser decepcionado. Se você fizer para Tânia, minha esposa, pode ser que um dia ela se acorde com a cabeça meio virada e diga umas coisas que você não queira ouvir. Olha, José, você fez aquele bolo para mim, mas não gostei não. Estava parecendo mais um saco de cimento. Mas se você fizer para Jesus, eu duvido. Se você for crente em Jesus, eu duvido
Tem como. Poxa, eu nasci na minha, tenho autoridade para dizer. Nunca me arrependi de nada que eu fiz para Jesus. Já me arrependi de coisas que eu fiz para o pastor. Já me arrependi de coisas que eu fiz para certas pessoas. Já me arrependi de coisas que eu fiz para certos políticos. Já me arrependi de lugares que eu fui. Mas para Jesus, nunca. Mas por que o senhor está falando isso? Porque eu queria que você experimentasse do quão saboroso é participar da ceia do Senhor. Aí você decide, eu só estou te aconselhando. Já diz um ditado que amigo é aquele que quer o bem do outro. Mas imite Paulo. Dê prioridade a Jesus. E você não se arrependerá. Eu garanto a você, se fosse eu morando aqui em 7 casas, eu não perdi um culto. Se eu fosse um menino desse de 14 anos, é porque eles não me fazem isso. Eu já tinha perturbado tanto meu pai. Pai, manda o pastor me ensinar a tocar teclado. Manda, pastor. Diga que sim. Fale com ele. Eu quero tocar, eu quero participar, eu quero fazer. Né? Eu já tinha perturbado. Com 6 anos eu já sabia tocar teclado. Com 7 anos eu estava na igreja, tocando, indo a harpa, X. E eu lá, teclado fraco, feio, hein? E eu lá, achando que eu estava... Aí depois chegava músicos profissionais, cada teclado desse tamanho. Pegava o meu tecladinho desse tamanho, botava lá no canto, e botava o dele em cima, botava o meu. E eu ficava assim, olhando. Depois eu comecei a falar, mas o que foi que eu... Não, porque ele chegou com um teclado melhor. Quem me viu aqui na live do Alcione já alguma vez? Você já me viu na live do Alcione? Pô, o Alcione foi um que chegou na igreja e jogou meu teclado no chão e botou o teclado dele. Fica que fica, mano. Você passa o mês todinho tocando na igreja. Quando é o período de festa, aí chega um camarada que você conhece, mas porque tem um teclado melhor do que o seu, tira o seu, joga pra lá e bota o... Ele nasceu de Maceió, né? Ele está nos Estados Unidos hoje. Ele é de Maceió. Ele é de Rio Lado, da mesma cidade que ele. É. Então, Ele é Alcione, né? Calheiros. Alcione Calheiros. Sim, Calheiro. A comia Calheiro. É. Comia Calheiro de Maceió? É. Aí eu perturbava meu pai pagou um mês alguém para me ensinar teclado. O cara me ensinou teclado um mês, o outro me ensinou 15 dias. Depois eu disse, não precisa mais não, vou aprender sozinho. 7 anos eu estava na igreja, tocando. Mas a família Calheiro tem um pedaço aqui, outro pedaço ali, são partes. É tudo uma só, mas é dividido, não é? Mas, perceba bem, isso que nós estamos fazendo aqui hoje, é uma oportunidade de hoje. Tenho certeza. Amém? Meu Deus, 8:15. Vamos orar ao Senhor? Que coragem. Pai, agradecemos o teu nome, Senhor. Pai, eu sei que o privilégio é grande por estar aqui servindo em 7 casas. Por mais que alguns não entendam, não compreendam o propósito que o Senhor tem, nós continuamos aqui, Senhor, te servindo. Pai, me ajude a ser crente de verdade. Me ajude a continuar firme e forte, alegre e contente, na certeza de que te servir é a melhor coisa que eu já fiz. Pai, me ajude a ser um cristão excelente, amar o meu irmão de todo o coração. Pai, me ajude a caminhar dentro dos teus propósitos. Ajuda a tua igreja em 7 casas, Senhor. Me ensine a ser um crente mais aperfeiçoado na tua presença. Abençoa cada irmão que está aqui, em nome de Jesus. Amém. Do amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, as duas consolações do Espírito Santo,
seja com você, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Amados, só um minuto. Amanhã nós teremos o batismo lá na rua da minha casa. Aí já tem a minha mãe 3. Eu estou para receber uma resposta lá do irmão de Rosa Luxemburgo. Se alguém mais aqui queira se batizar, é uma oportunidade gigante. Se eu fosse você, eu queria me batizar de novo, hein? Então, se alguém aqui quer se batizar, além da minha mãe 3, alguém quer? Josefa Maria? Agora não? Ali. Depois, né? Alguém mais? Não, né? Como vocês? Muito lindo. Essa regra existia até 5 anos atrás. De 5 anos para cá, se você comprovar, claro que se você quiser casar, puder casar, é bom, é muito bom. Agora, só que se você comprovar que convive com alguém mais de 5 anos e 1 mês, ela tem, na lei, os mesmos direitos que um casado de papel. O ideal é casar. Mas, por exemplo, se alguém quer se batizar, mas o marido não é crente, não quer casar, eu não posso dizer para a irmã, então, irmã, a senhora não pode. Porque quem não quer casar é o marido. Se ela tem mais de 5 anos de convivência, se separar hoje, o mesmo direito que eu tenho casado no papel, essa pessoa tem. Entendeu? Para a lei é a mesma coisa. Agora, o ideal é casar. Se o marido não quer,